Bom dia a todos, cá estamos novamente para mais um programa, não é? O Beco com Saídas. Hoje iremos falar sobre um tema atual, pertinente, que é a solidão, que os meus colegas e grandes amigos e eu vamos todos tentar pensar sobre este fenómeno, que é a solidão, e podermos partilhar aqui algumas ideias, algumas opiniões, algumas reflexões sobre o tema, não é? A solidão, que é um tema que, não sei, na minha opinião, começou devido à situação da pandemia, começámos a pensar, a olhar, a sentir isto de uma forma diferente, não é? Começámos a ter um treino de sensibilidade para isto, a solidão, o facto das pessoas deixarem de ter estado umas com as outras, de deixarmos de conviver, deixarmos de estar, tudo isto, começámos a pensar e a sentir isto de uma forma diferente, né? E ainda por cima aquelas pessoas que já viviam também na solidão, porque por vezes deparamos com pessoas muito solitárias, não é? A solidão espreita na vida de muita gente, essas pessoas pior sentiram, pior ficaram, na minha opinião. Mas, na verdade, a solidão, queria também dar aqui uma ideia da solidão. A solidão, o vazio, não é? O vazio e a solidão parece que andam de mãos dadas, não é? Parece que são experiências, são duas fases da mesma experiência, uma pode levar à outra, não é? Mas queria também ouvir a vossa opinião sobre a solidão, e depois da Canadá também já começo a falar também aquilo que penso, mas então a solidão, quem é que queria pegar também por este fenómeno, não é? Tão da atualidade, não é? A solidão. Sim. Quem pode ser, não sei, quem é que quer iniciar? Posso falar, Pedro? Estejam à vossa vontade, quem quiser pode pegar. Eu posso falar. Sim. Antes de mais, é um prazer estar convosco e estarmos a realizar o nosso segundo programa. Já agora obtivemos um feedback bastante positivo em relação ao primeiro. Isso deixa-nos felizes e contentes e motiva-nos para continuar. Em relação ao teu desafio, Pedro, a solidão, olhando assim de repente, é um tema que remete para uma emotividade ou para um sentimentalismo negativo, não é? Para nós todos, psicólogos e não psicólogos, a solidão está diretamente ligada, pelo menos à primeira vista, com uma certa ausência de companhia, ausência de relação. Isso, naturalmente, não deixa de ser verdade, mas nem sempre, não é? A solidão é um nome que abarca uma série de definições que não são necessariamente todas elas negativas, não é? Por exemplo, eu poderia fazer aqui a diferença entre estar sozinho ou ser sozinho, não é? Estar sozinho pode significar sentirmos-nos longe da relação ou das relações que gostaríamos de ter, sentirmos-nos incompreendidos, sentirmos-nos à parte. O ser sozinho. A outra ideia que eu utilizaria para contrapor ao estar sozinho pode ser por vezes positivo. O ser sozinho significa, ou pode significar, ter autonomia para conseguir fazer as coisas sozinho. Por exemplo, começa logo por aí, a um nível de desenvolvimento humano
bastante inicial, não é? Mas já na idade adulta e até na adolescência, o estar sozinho pode também, ou o ser sozinho, pode ser também um caminho que alguém escolheu para se conhecer melhor ou para tentar chegar a algum lado que requer toda a sua atenção, todo o seu foco, toda a sua introspeção. Estou-me a lembrar dos artistas, dos pintores, dos escritores, dos músicos, portanto, dos criadores, que muitas vezes recorrem à solidão, ao ser sozinho, para que a sua obra e para que as suas ideias conheçam frutos, não é? Naturalmente que o estar sozinho e o ser sozinho podem ser interpretados de várias maneiras, mas eu faria aqui ou estabelecia aqui esta dualidade para melhor exemplificar a forma como eu estou a pensar a solidão, não é? A solidão. Ok. Só neste- yeah. Muito bem, Hugo. Sim, é interessante essa tua opinião também, essa tua ideia sobre o estar sozinho, o sentir sozinho, o estar só. Quem é que cria, e também da criatividade, no fundo, não é? O estar sozinho pode levar a essa criatividade. Sim. Quem é que queria também pegar aqui nesta ideia, ou em outra, não é? Podem ver as coisas também de outros ângulos. Nuno, Laura, vejam lá. Sem estar a dizer diretamente quem é que quer. Laura, posso? Ou estavas aí já a querer avançar? Não sei. Vai, força. Sim. Então, Hugo, vamos lá. Bom, estava aqui a vos ouvir e, de facto, a achar interessante também esta diferenciação entre estar sozinho e o ser sozinho, não é? E até em termos, de facto, existenciais, enfim, que é também assim uma abordagem que eu conheço melhor. Parece-me que a solidão é algo transversal, é algo fundamental, é incontornável na existência humana, não é? Por muito que tentemos reduzir a solidão, e até muitas vezes isso é importante, atenuar esse sentimento pela conexão com os outros, por uma boa ligação com os outros, mas há algo que é único, que é o mundo próprio, o mundo pessoal, que o Yalom, que é um autor que nós partilhamos e gostamos, não é? O Irvin Yalom, ele fala que existe um abismo intransponível entre o eu e o outro, portanto um isolamento existencial, que pode ser diminuído por boas relações humanas, por relações de partilha íntima, não é? De transparência, de comunicação respeitosa também, de não julgamento, próprios até das relações psicoterapêuticas. Tenta-se muito fazer isso na psicoterapia, criar um bom vínculo humano, não é? Uma boa relação terapêutica, onde o isolamento é diminuído ao mínimo. Tenta-se que esse isolamento seja diminuído ao mínimo possível. Portanto, mas que existe ainda assim, e que é necessário aceitar essa condição humana de que somos seres também individuais. Apesar de relacionais, também existe um mundo próprio. E nesse mundo próprio há solidão. Porque pensamos, sentimos e temos que fazer escolhas pessoais e que são da nossa esfera da responsabilidade única. E por muito que até partilhemos causas em comum, sentimos as coisas também de uma determinada maneira, mais individual. E isso também nos distingue, não é? Distingue-nos na esfera da relação uns com os outros. Mas também esperamos sermos aceitos, não é? Nessa nossa condição individual, procuramos aceitação. E aí a nossa solidão torna-se menos dolorosa, ou aceitamos melhor a solidão assim, se percebermos que somos aceitos no mundo pela nossa individualidade, não é? Vamos, se calhar, agora passar.
E para a Laura, né? Laura, Continuar aqui a sim, nossa obrigado, conversa. sim, obrigado, interessante, sim, essa passagem também da relação, da solidão. Laura. Olá, então, bom dia a todos, amigos e a quem nos possa estar a acompanhar, não é? Eu estava-vos a ouvir e estava a pensar que quando falamos de solidão, é difícil falar de solidão sem falar sobre relação, não é? Como se nós não conseguíssemos separar as coisas, não é? Ou seja, para explicar a solidão, inevitavelmente temos que falar sobre a relação, porque efetivamente podemos distinguir o que é o estar efetivamente só, portanto, no sentido em que eu estou sozinha, não há ninguém à minha volta, estou num espaço onde me encontro sozinha, mas eu posso estar sozinha e não me sentir sozinha, ou seja, a solidão enquanto o sentimento de estar só, de não estar conectado. E que, portanto, este sentimento de solidão, de como desta relação que eu estabeleço comigo mesma, não se pode separar da relação que eu estabeleço com os outros. Ou seja, eu relaciono-me tanto melhor comigo mesma quanto eu sou capaz de me relacionar com os outros. Ou seja, é como se uma coisa dependesse da outra. Eu estava a pensar, por exemplo, nos casos que acompanho e nós no nosso trabalho, muitas vezes percebemos que o sofrimento da pessoa, alguma sintomatologia que possa apresentar, especificamente em pessoas que têm um diagnóstico de depressão, ou que a depressão surge como comorbilidade, que a questão da solidão está muito presente, desse vazio que por vezes falam, da dificuldade, e depois quando nós vamos tentar perceber de que forma é que isso se expressa, não é? Onde é que isso se manifesta, muitas vezes manifesta-se precisamente nessa dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. E depois, enfim, ao explorar, poderemos encontrar aqui muitas causas que têm a ver com o desenvolvimento da própria pessoa, mas isto para dizer que no próprio processo terapêutico, a aprendizagem que a pessoa vai fazer sobre como se relacionar melhor consigo mesma está interdependente da forma como ela se vai relacionar com os outros. E é uma coisa que nós, que é um trabalho que é feito, não é? E é quase como se houvesse uma aprendizagem, não é? De como fazê-lo. E sobre isto também, e uma vez que também alguém já falou da questão da pandemia, acho que foi o Pedro na introdução, de que acabou por ser um tema que vem muito ao de cima, e houve um sentimento associado a todo o contexto, obviamente. Passámos por vários confinamentos, enfim, e esse sentimento acabou por estar muito presente. As pessoas viveram de maneiras muito diferentes, não é? Se as pessoas estavam a viver sozinhas ou não. Para quem não estava a viver sozinho, quase que uma necessidade, já uma vontade de estar sozinho, não é? De poder estar sozinho, poder viver a solidão. E depois o próprio contexto, as mudanças que introduziu nos relacionamentos, nomeadamente na centralidade que passou a ter o online e as relações através do online. E até que ponto é que estas relações online colmatam a nossa necessidade de estar com o outro e de nos relacionarmos com o outro. Porque há
há toda uma componente na comunicação e nessa conexão que nós precisamos de estabelecer com os outros, que não existe quando comunicamos online, seja por mensagens, seja por áudio, seja mesmo por videochamada. Até que ponto é que essa conexão fica mais pobre e, por sua vez, tem como consequência também um maior sentimento de solidão. Enfim, é assim uma reflexão, um contributo aqui para a nossa discussão. Obrigado, Laura. Obrigado, Laura. Sim, eu estava a ouvir vocês com muita atenção e realmente abriu-se aqui alguns ângulos do ponto de vista da solidão, aqui a parte da relação e também a parte de o estar só e o estar só e pode não ser igual, o estar só pode não ser igual ao estar sozinho, não é? E também aqui a parte da criatividade. Eu estava aqui a pensar que realmente o estar só pode não ser a mesma coisa do estar sozinho. Eu posso estar só, mas posso estar apaixonado pela minha vida, pelas minhas coisas, e estar muito bem comigo mesmo, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero fazer. E há muitas pessoas que estão acompanhadas com muita gente, festas, cocktails, não é? Hoje em dia afasta-se a solidão com a distração, com as atividades sociais, mas as pessoas estão completamente numa solidão, não é? Estão a viver uma repetição do idêntico, como se estivessem a viver um absurdo, não é? E, portanto, aqui quando também falava neste aspecto também dos artistas, da criatividade, há um autor que eu gosto bastante, o Vítor Franco, ele fala na solidão criativa. Penso que já há uns tempos nós falámos também sobre isso. A solidão criativa, a capacidade de transformar aspectos negativos, como a ausência de pessoas, em algo positivo e construtivo, como por exemplo na meditação, ou pensar sobre nós mesmos, não é? Neste caso, transformar uma vida ativa, nesta situação da altura da pandemia, numa vida mais contemplativa. Neste caso, a criatividade. Portanto, o autor, por acaso, o Vítor Franco, fala na criatividade como o ser humano e a sua capacidade criativa de transformar aspectos negativos em algo positivo e construtivo. Eu acho que isso é muito interessante. No entanto, aquilo que eu quero dizer é que a solidão pode ser uma ameaça penosa para aqueles que não possuem uma concepção de valores positivos sobre o isolamento, porque a gente até podemos depois nos sentirmos bem de alguma forma, de estarmos com nós mesmos. Eu, por exemplo, agora há uns tempos falava com uma aluna que acompanho no agrupamento e ela falava que às vezes gosta de estar dentro da sala de aula e não quer ir para o recreio, não quer ir para lá para fora, com os colegas. Mas os colegas foram logo ter com ela e depois também a professora, passa-se alguma coisa? Mas porquê, professora? Tu estás sozinha, estás aí, portanto, quando a pessoa quer estar na solidão, ou quando a pessoa quer estar isolada, por preferência pessoal e não só para descansar, parece que alguma coisa paira, não é? Parece que alguma coisa, há aí alguma coisa que está a acontecer, não é? Ou está sinais de adoecer, e não tem que ser assim, não é? E não tem que ser assim. Nós não temos que afastar a solidão através só da distração. Às vezes, o facto de estarmos sozinhos também temos a capacidade para podermos pensar melhor sobre nós mesmos e para nos atualizarmos e para gostamos de estar naquele momento com nós mesmos, não é? Estamos a fazer boa companhia a nós mesmos. Mas e depois isto da relação é muito interessante, realmente. A relação está sempre em tudo, não é? A relação. O estar com é assim que nós também nos descobrimos a nós mesmos, não é? Na relação com o outro que nós nos descobrimos a nós mesmos, nas ações também do dia-a-dia, mas porque o mundo envolve este tipo de significados. Na relação com o outro, de amor e ódio, aceitação e rejeição, cooperação e competição, partilha e isolamento, portanto, todas estas modalidades da relação e daquilo que os outros acham e pensam, nós, tudo isto tem a ver, não é? E nós vamos nos descobrindo, não é? Com estes significados, com estas modalidades. Não é? Mas não quero alongar, portanto, foi
aquilo que vocês foram dizendo, eu também fui pensando no meu ponto de vista e queria também agora ouvir também mais as vossas opiniões sobre mais coisas sobre isto. Se não se importam, eu gostava de acrescentar ou de explorando aqui também esta ideia de que o ser sozinho ou não direi cultivar, mas o querer estar só, porque nos traz algumas vantagens, na minha opinião, deve ser visto sobre um ponto de vista equilibrado. Ou seja, eu acho que estar sozinho ou ser sozinho deve ser uma escolha e não uma inevitabilidade. Ou seja, como vocês bem disseram, nós somos seres que precisamos do outro para nos revermos. É o que nós chamamos socialização ou aprendizagem social. Agora, o ser sozinho deve ser visto como uma escolha, porquê? Pelo menos essa é a melhor forma de ver a coisa. O ser sozinho, quando é uma escolha, é quando eu decido que quero ser sozinho, estar sozinho, para que, lá está, esteja mais próximo de mim, me dedique a alguma coisa, à leitura de um livro, à interpretação de um sonho, à pintura de um quadro, à análise de um relacionamento que eu tenho. Portanto, esse ser sozinho é algo que está ligado com o desenvolvimento, com o meu desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento do meu ser e da minha personalidade. Eu sou desta opinião porque, lá está, ser sozinho ou estar sozinho de forma forçada é quando nos aproximamos da pouca saúde mental, não é? Diria eu. É quando, de forma forçada ou não, às vezes forçada por outros, às vezes somos nós próprios que nos convencemos que somos seres solitários, quando não somos. E esta é uma ideia que pode ser explorada também mais tarde por vós ou até noutro programa. Mas quando há esta força que nos impele para sermos sozinhos, aí também estamos a afastar-nos daquilo que deve ser uma vida plena, uma vida de aprendizagem social plena, que é no fundo o convívio, a troca, a partilha, a comunicação com os outros, seja entre o nosso círculo de amigos, seja entre a nossa família, seja entre o nosso grupo profissional, etc, etc. Portanto, não sei o que é que vocês acham disto, se gostariam de continuar ou de acrescentar algo, mas estejam à vontade. Interessante. Sim. Pois, e se calhar até estava aqui a pensar no que inicialmente, inclusive, o Pedro falou destes anos de pandemia, não é? Que trouxeram ainda mais à evidência a questão do isolamento, até porque se falava disto, isolamento social, até era o termo que se precisávamos fazer, um isolamento social, um distanciamento físico entre as pessoas, para nos protegermos, para nos cuidarmos devido ao perigo, à ameaça do vírus, não é? Da Covid-19. E, portanto, isto veio sobressair esta dimensão existencial do isolamento, da solidão, tornou-se mais evidente isso, não é? E como é que cada um lida com essa vivência. Mas, se calhar, introduzir aqui também algo que me parece, sim, interessante, que é
A solidão, ao fim e ao cabo, é a relação de nós com nós mesmos, parece-me, não é? É essa relação em que os outros não entram tanto e, portanto, é uma relação de como é que nós ficamos com nós próprios, não é? Que vivência é essa? E se nos sentimos bem realmente nesse estar com nós próprios, como vocês estavam também a salientar, ou se fugimos dessa vivência com nós próprios, como se fosse ameaçadora, de alguma maneira, nos conhecermos na experiência de estar com nós mesmos. E se fugirmos, entramos em contacto até com os outros de uma forma, sinto eu, até muito utilitária, como se os outros fossem um utensílio, uma ferramenta para tapar temporariamente essa angústia, essa dor da solidão. Mas se fizermos um movimento de boa relação com nós mesmos, de descoberta, de curiosidade, de percebermos, de nos conhecermos melhor, penso que isto contribui também para irmos para o mundo numa outra forma, de nos conectarmos e termos curiosidade também pelos outros, porque começamos por nós mesmos, por essa autodescoberta, por essa curiosidade, por essa admiração, por percebermos que há partes de nós que nós não conhecemos e que vamos nos descobrindo, não é? Na experiência com os outros, vamos nos surpreendendo perante determinadas circunstâncias de vida, e a pandemia também levou-nos a uma experiência de, e agora como é que eu vou viver isto? Não é? Estou-me a conhecer numa experiência diferente da pandemia, agora desta ameaça da guerra, como é que nos sentimos perante isto. Tudo isto são novidades, acontecimentos que nos vão pondo à prova nesse autoconhecimento, nessa relação de solidão com nós mesmos, mas numa solidão, sim, criativa, de descoberta, não é? Que, sim, a psicoterapia promove muito o autoconhecimento, a descoberta de nós no mundo, de quem somos, o que é que queremos ser, de que forma queremos estar com os outros e com nós próprios. E, portanto, sim, acrescentar isto, que, sim, para mim a solidão é muito como é que nos relacionamos com nós mesmos, não é? E que é uma base a partir do qual vamos nos relacionar com os outros. Se andarmos a fugir de nós mesmos, a relação com os outros tende a ser muito superficial. Se tivermos uma boa relação com nós próprios, isto teremos à partida também uma propensão para, da mesma forma na relação com os outros, de curiosidade, de boa ligação, de profundidade, não é? Porque já fazemos isso connosco, parece. Interessante. Interessante. Sim, Laura, querias pegar nisto? Sim. Sim, eu estava agora a prestar atenção a estes últimos contributos do Nuno, concordo completamente. Estava a pensar apenas que ainda insistir nesta questão, que eu acho que esta relação que temos connosco próprio, nós aprendemos na relação com os outros, não é? Que há aqui uma coisa que não se pode separar. Não, a meu ver, são coisas que não dá para separar. E também queria, enfim, queria aqui acrescentar, porque também há pouco se falou da questão da solidão associada a um sentimento de incompreensão por parte dos outros. E sobre isto eu queria trazer duas situações específicas e refletir sobre elas com base em casos que estou a acompanhar. E uma em particular também de uma conversa que estávamos a ter com o Pedro ainda há pouco. Mas, por exemplo, pegando na questão da comunidade LGBTQIA+, que são pessoas que estão em fase de exploração ou de compreensão sobre si próprios relativamente à sua orientação sexual ou identidade de género. E sabemos que vivemos numa sociedade onde existe muito preconceito, onde existe muita incompreensão relativamente a estas questões e de como estas pessoas se podem sentir sozinhas, seja no seio familiar, seja na escola, seja no seu local de trabalho, enfim, em várias áreas da sociedade, como
aqui também a solidão pode ser gerada devido a toda esta incompreensão que existe sobre a identidade das pessoas, não é? Sobre a sua identidade, sobre a sua sexualidade. E que, portanto, aqui ou seja, há uma componente que é nossa, que é um trabalho que devemos fazer sobre nós mesmos, e inclusive de como lidar com estes preconceitos e com esta injustiça, que acaba por ser uma injustiça, não é? Ter que estar constantemente a confrontar-se com toda essa incompreensão, esse desconhecimento, e que também contribui para a pessoa, apesar de estar em relação, porque aqui estamos a falar da questão da pessoa estar em contextos em que ela está a relacionar-se com pessoas, mas não pode expressar-se totalmente e, portanto, tem que viver essa solidão. E, inclusive, às vezes, sobretudo, estou a pensar no contexto de trabalho, mas não só, da pessoa optar por não revelar isso, não tem que o fazer, obviamente, mas disso não poder ser expresso por medo por existir verdadeiramente um medo de alguma represália, discriminação, ou de vir a sofrer problemas no local de trabalho. E ainda sobre a questão do trabalho, também pensando em outra situação que tem a ver com, enfim, são casos que têm surgido no meu trabalho e que sou sensível a isso particularmente porque conheço bem essa realidade, mas e o trabalho, como sabemos, toma muito tempo das nossas vidas, não é? Nós passamos muito tempo no local de trabalho. E aqui quero falar especificamente das questões relacionadas com ambientes tóxicos nos locais de trabalho, de situações de assédio moral, e como uma pessoa que é vítima de assédio num local de trabalho, o isolamento e a solidão que esta pessoa vive. É um sofrimento enorme e é estar todos os dias a ir para um local onde o esperado e uma forma saudável a pessoa consegue relacionar-se bem com as pessoas com quem tem que conviver todos os dias, e que de repente se vê num contexto em que é criado todo um ambiente que a isola e que é agressivo, que é agressivo, porque as questões de assédio moral são questões que, do ponto de vista psicológico, são muito sérias. A pessoa adoece naquele contexto. E aqui, mais uma vez, há este sentimento de solidão. Eu vou para o trabalho, mas eu não me consigo conectar com ninguém. Eu não me consigo conectar com as pessoas. Eu levanto-me de manhã e eu não quero sair de casa, eu não quero ir para aquele lugar, não quero encontrar aquelas pessoas. Enfim, queria só trazer aqui obviamente há muitos outros, mas duas situações concretas que este tema da solidão é também muito forte. Obrigado, Laura, por a tua partilha e por a tua reflexão, parece-me bastante interessante. Abriu também aqui outros ângulos, e eu também estava a pensar realmente que a solidão tem consequências, não é? A solidão as consequências da solidão podem levar a situações não só de doença, mas também de pôr termo até à vida, não é? Quando a pessoa começa, portanto, esta solidão, podemos também ver a solidão como solidão cotidiana, né? Uma solidão, como o Yalom falava, uma solidão mais a nível interpessoal, a dor de nos sentirmos isolados, de quem nos rodeia, estar ligado também ao receio da intimidade, ao sentirmos rejeição, vergonha de não ser amado, portanto isto é familiar a todos. Né? Depois a outra solidão também um pouco mais profunda, que é a solidão existencial, não é? Mas também agora estava aqui a pensar, vocês vão falando e vamos pensando sobre isto, né? A solidão existencial, que é uma solidão mais profunda, não é?
tipo, como ele fala, e ao longo nós viemos sozinhos a este mundo e iremos também sozinhos, não é? É assim, algo que vamos ter, como digo, nos desligar da nossa vida biológica e do nosso mundo pessoal, das nossas memórias, das nossas ideias, que só nós é que sabemos o que está na nossa cabeça. Tanto é a solidão, tanto neste aspecto, a solidão, do ponto de vista, se calhar, aquilo que é mais solitário, não é? da nossa vida, a morte, não é? Talvez. Portanto, é interessante. Portanto, estava aqui a pensar nisto, nestas duas versões da solidão cotidiana e da solidão existencial. Não é? No entanto, também estava também depois a pensar o facto também da multidão, da multidão solitária, a solidão como multidão solitária. Quantas vezes é que as pessoas também se aproximam umas das outras, mas para compensar, não é? Compensar aqui a proximidade do outro, compensar aqui a falta de calor humano. Portanto, esta situação de muitas vezes as pessoas, já há uns tempos, falava também com uma pessoa que ela dizia que gostava-se de resguardar estando próximo dos outros, até ia para shoppings para abafar um pouco esta solidão. Portanto, a solidão da multidão solitária, não é? Que é como se falava. No entanto, queria também ouvir a vossa opinião relativamente mais coisas. Portanto, falámos da relação, falámos do estar só e não estar sozinho, da criatividade, da solidão também no ponto de vista de muitas pessoas que se sentem no trabalho, ou da forma como se vê, da sua orientação, etc. Portanto, esta solidão que pode levar a consequências, não é? Consequências na vida de muitas pessoas. Eu gostava, e até porque já nos estamos a aproximar do fim, Sim. mas gostava de fazer só um breve comentário, muito importante, por sinal, penso, na minha opinião, e penso que na nossa opinião, que é, e pegando também, seguindo os exemplos que a Laura aqui partilhou, eu diria que se pudéssemos listar um conjunto de ideias, ideias no sentido de nos afastar desta solidão, ou de amenizar, de reduzir o sofrimento causado por esta solidão forçada, eu diria que a busca pelo outro deve ser sempre feita com conta, peso e medida. Isto é, embora não nos apeteça, nestas alturas em que nos sentimos e somos sozinhos de forma forçada, é importante, em primeiro lugar, conhecermos e falarmos connosco próprios e tentarmos perceber o que realmente estamos a sentir e de onde é que vem, quais são as causas deste sentimento de solidão negativo, e depois procurarmos sempre que possível partilhar, estar com os outros, e mesmo que não partilhemos de forma elaborada, ao menos que procuremos aquilo que o convívio com os outros nos pode dar de positivo, que é muitas vezes o afastarmos dos nossos pensamentos negativos, circulares. Às vezes pegar no telefone e ligar a alguém, ouvir umas piadas, contar uma história engraçada, falar sobre alguma memória que tínhamos em comum, falar sobre o que vimos na televisão, conta peso e medida aí também, porque hoje em dia o que se vê na televisão também nem sempre é positivo, pelo contrário. Mas pronto, tentarmos estar próximos dos outros também pode ser, e é de certeza muito valioso nestas alturas. Sim, só também acrescentar mais assim, um breve comentário. Aqui esta vertente da solidão que pode ser mais patológica ou, enfim, dita normal, não é? Portanto, tolerável, sabendo que traz angústia, o isolamento, e que temos que contar com isso, é um isolamento existencial, e temos que
que lidar com essa sensação de estarmos sozinhos também no mundo, apesar de ter ligação com os outros. Mas a solidão pode se tornar realmente mais patológica, mais dolorosa, com a quebra dos vínculos, não é? Das relações com os outros e com nós próprios. Quebra do vínculo da relação com nós próprios leva até à psicose, não é? Portanto, é um sofrimento muito agudo, um terror, não é? De viver sem compreensão de nós mesmos, não é? E isso é um mundo psicótico, fragmentado, não é? É que aí já nem se fala propriamente de solidão, é o fracasso da solidão, não é? A pessoa não conseguiu aceder à solidão de se conhecer e de perceber que é inteiro, que é uma pessoa também isolada dos outros, mas com possibilidade de se ligar também aos outros, não é? Então, depois distinguir a solidão também realmente como algo inevitável, mas e dita normal, entre aspas, de uma solidão patológica que pode levar realmente a um fracasso dessa vivência natural, que é o mundo, enfim, no limite psicótico, não é? Mas que ainda antes disso a pessoa pode sentir desespero, de pouca ligação com os outros e consigo mesma, uma falta de sentido na vida, e portanto que desde logo também é um campo importante de ajuda, desde logo de nós próprios psicólogos, enquanto classe, de poder ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas e com os outros, não é? De construírem melhores soluções de relação com a vida, ao fim e ao cabo. Bom, não queria acrescentar muito mais, porque já estamos mesmo aqui no nosso limite. Não é? Sim, sim. Sim. Eu posso só fazer mais um... Sim, um jeito de mas vou ser rápida. Não, mas o Nuno tocou aí na questão da psicose, e eu acho que é isso. Há doenças mentais, quer dizer, há patologias em que efetivamente a pessoa... e que se associa precisamente a esta questão da relação consigo própria e a relação com o outro, porque a pessoa num estado desses perde essa capacidade, não é? O facto de não conseguir se ligar ao real e ao mundo, não é? Gera também esse sentimento na pessoa. E sobre esta distinção de uma solidão, vamos dizer assim, saudável, não é? Eu acredito mesmo que ela é saudável porque a pessoa está conectada ainda assim com os outros, de alguma forma. Pode não estar com os outros, mas está conectada com os outros. Acho que uma pessoa que vive a solidão para criar, por exemplo, para ter um processo criativo, para escrever, como falava o Hugo há pouco, é uma pessoa que se está a querer conectar com os outros através da arte, não é? Da arte ou enfim, da criação que estiver a fazer. E por isso acho que a distinção parece-me, enfim, refletindo sobre isso, acho que a distinção, o ponto a linha que separa, se quisermos colocar as coisas dessa forma, é precisamente essa conexão, essa ligação que eu tenho com os outros, independentemente de estar ou não estar com os outros. Sim, muito rapidamente, assim, de uma forma sintética, abrimos aqui vários ângulos e realmente a relação com o outro é fundamental. Até pessoas que estão à beira da psicose, quando começam a ter contacto com o outro, é uma reação sadia, é um ponto de contacto já para a realidade, para se estruturar, para se equilibrar. Eu acho que a relação com o outro é fundamental, é a chave até da salvação, portanto, para nós, para o convívio, para a distração, para o mundo, para o desenvolvimento, como o Hugo falava, da personalidade. No entanto, como o Yalom, para terminar, como o Yalom diz, mas por vezes detesto que me tirem a solidão para não oferecerem a verdadeira companhia, não é? Como ele dizia, não é? Portanto, tem que ser bem... Detesto que me privem da solidão para não me oferecerem a verdadeira companhia, portanto. É importante também, por vezes, nós sentirmos bem, estar sós e sentirmos bem, estamos apaixonados por a nossa vida, por aquilo que estamos, mas também estabelecer a relação com o outro para nos sentirmos mais e melhor, acho que será fundamental para o nosso desenvolvimento e para a nossa vida. Bem, foi muito bom estarmos todos... Sim, senhor. Quem nos segue pode também sempre
colocar questões, partilhar algumas ideias e até novos temas para que nós possamos abordar. Nós contamos também com eles, com todos, não é? E pronto, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, subscrevam o canal, Uhum. sigam-nos no YouTube. Existe também uma versão áudio que se calhar vai ser partilhada no YouTube, porque penso que será mais fácil para todos. Uhum. O link, quero dizer. E é isso. É isso. Sim, senhora. Muito bem. Olha, terminamos então, não é? Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço a Tudo todos. correr bem. Até à próxima Até semana. à próxima. Tchau. Tudo bom, Adeus. tudo a correr bem. Tudo a correr bem.